Quero estar cumprimentando você com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delagnese. Ajude-nos se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos com seus amigos, seus contatos do WhatsApp, pois assim podemos levar a palavra do Senhor mais longe. Nosso canal é um canal bem dinâmico, é um canal com várias mensagens, vários estudos bíblicos, tanto na área da família, como na defesa da fé, como também mensagens poderosas que Deus vai falar ao seu coração. Temos aqui aproximadamente 300 vídeos já gravados. Nos ajude a levar essa mensagem de esperança ao mundo perdido e sem Cristo. Amém? Vamos à aula de hoje. O título da nossa aula é As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje, a qual se encontra em Êxodo 26:36, o lugar santo, Êxodo 31:10, o altar do incenso, Êxodo 38, o incenso contínuo, Levítico 16:12 e 13, a cerimônia do incenso, Mateus 6, 9 e 13, a oração perfeita, a oração do Pai Nosso, e Apocalipse 5, 8, o incenso e a oração dos santos. Nosso textual está baseado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A verdade prática nos diz assim: a oração qual incenso precioso é maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está baseado no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao 10, que nos diz exatamente assim a palavra de Deus: Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhões cheios de incenso aromático, moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o tabernáculo, para que não morra. Agora Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que está sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aqui está a vitória triunfal
da igreja sobre o pecado, sobre o mundo. E vemos aqui, nesta lição especificamente de hoje, a qual as nossas orações são depositadas diante do Senhor, são colocadas diante do Senhor. Então você que ora, não pense que a sua oração não é ouvida. Não pense que não há resposta para a sua oração, porque há resposta para a sua oração. Deus, Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E na hora certa Ele te dará a vitória. Pois na lição de hoje, estudaremos uma peça do mobiliário do tabernáculo, o altar do incenso. Como toda tipologia empregada na tenda da adoração, essa peça apontava para o sacrifício mais sublime, que como igreja podemos oferecer ao Senhor. E qual é o sacrifício que podemos oferecer ao Senhor? Nossas orações e ações de graça. Quando você ora a Deus, você está oferecendo um sacrifício. Um sacrifício agradável ao Senhor. Amém? Vamos à introdução da nossa aula. No Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali, no liminar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ações de graça, como eu falei. Por esse motivo, o Senhor Jesus recomenda-nos entrar em nosso quarto, fechar a porta e, no segredo de nossos aposentos, oferecer clamores e ações de graça ao Pai Celeste. Mateus 6, versículos 6 ao 13. Aquele momento de oração que eu quero falar diretamente com o Senhor. Que eu não quero que ninguém escute. Não é todas as orações. Pois nós oramos na igreja, nós oramos em locais, mas há momentos que precisamos de uma intimidade maior com o Pai. Há momentos que precisamos de uma reserva maior. E é neste momento que Jesus manda entrarmos no nosso quarto e fechar a porta. E falarmos com o Pai, que o Pai ouve e nos responde. Amém? O lugar santíssimo, tópico 1. Para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. O lugar santo, primeiro. No lugar santo ficavam 3 mobílias: o candelabro, à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição e à direita, e no liminar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que o separava, estava o altar do incenso. Êxodo 26, versículo 35. Há algo muito importante que se devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 10, você pode conferir. O altar do incenso, 2. Feito de madeira de acácio, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo essas suas medidas 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Êxodo 30, versículo 1 ao 10, 37, 25 e 28. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de ouro. Por que revestido de ouro? Ouro significa pureza. Ouro significa santificação. E este lugar representava a presença de Deus.
a santidade maior diante do homem. Por isso o ouro, a grande representação da santidade. 3. A composição do incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não poderia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Êxodo 30:38. Esta era a sua composição: estoraque, ônica e carbono, composição para se fazer o incenso. Êxodo 30, versículo 34 a 36. A receita do perfume não consistia em nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Morreria, seria fulminado. Deus o mataria imediatamente. Não havia segredo na composição, na fabricação desse perfume, desse incenso, desse aroma, mas era restritamente ao Senhor. 4. A cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Levítico 16:12. E já de posse dessas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Levítico 16:13. Ou seja, quando isso acontecia, todo israelita sabia que Deus estava presente, sabia que Deus estava se agradando do sacrifício que estava sendo oferecido. Então a nuvem cobria o local. A presença de Deus enchia aquele local. Observemos que antes de enxergar-se o altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Hebreus 9:12. Tudo isto é uma simbologia para nos levar à perfeição do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. O incenso era oferecido pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote tinha o direito de oferecer o incenso. Não é qualquer um que oferecia o incenso ao Senhor. Era alguém escolhido. Era alguém que Deus determinava para tal ofício, como é hoje. Pastores, pastoras, missionários, missionárias, apóstolos, bispo, diáconos, evangelista, presbítero, são pessoas específicas, chamadas para a obra do Senhor, chamados para ministrar diante do Senhor. Não é qualquer um. Quem entra na presença do Senhor de qualquer jeito, não sobrevive. As orações dos santos, tópico 2. As orações dos santos, qual incenso preciosos, são inimitáveis em seus efeitos. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. Ou seja, as coisas de Deus, elas são inimitáveis, ou seja, são perfeitas. Não é apenas uma aparência, não é apenas algo que parece ser real. Quando não é verdadeiro, é falso, é mentiroso. E se é falso e é mentiroso, não é de Deus, mas do diabo. Isso tem que ficar claríssimo. A receita para uma oração perfeita: nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos o modelo de uma oração perfeita. Mateus 6, 9 e 13. Qual é essa oração perfeita? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Se você não perdoa, Deus também não perdoa.
Se você não perdoa, Deus também não ouve a sua oração. Então essa é a oração perfeita. Ela continua, porque teu reino, o poder, a glória para sempre. Essa é o modelo perfeito da oração, ensinada pelo Senhor Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos. Essa é a oração que dirigimos diretamente a Deus. O homem não tinha esse privilégio antes da cruz do Calvário. Já estudamos em lições passadas, só o sacerdote, como essa está dizendo, entrava na presença do Senhor. Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, com a vitória de Jesus na cruz do Calvário, o véu foi rasgado e eu e você passamos a ter acesso a Deus. Eu e você hoje podemos orar a Deus, podemos clamar a Deus, podemos falar com Deus, podemos ser ouvidos por Deus e podemos também ouvir a resposta do Senhor ao nosso clamor, à nossa súplica, à nossa oração. Glória a Deus por isso. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios hipócritas, pois esse imagina que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6,7. Ou seja, aqueles que querem se aparecer, aqueles que querem se autoprogramar como benfeitores, como justos, como íntegros, como pessoas que não pecam. Não, esse não é o objetivo da igreja, esse não é o objetivo do ministro do Senhor. Nós temos que orar a Deus em secreto. Nós temos que orar a Deus de uma forma que agrade a Ele. Não para se aparecer ao mundo. Não para receber glória e honra e louvor dos homens. Mas para adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Portanto, fechemos-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo, falemos com o Pai Celeste. Mateus 6, 5, 6. É dessa forma estaremos com ousadia e confiança no trono da graça. Hebreus 4, 16. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? É uma pergunta. Não. O próprio livro de Apocalipse, onde lemos, diz que isso é incenso diante do Senhor. As nossas orações, a minha e a sua quando oramos. Além do mais, todas as súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Lógico que precisamos abrir um parente aqui, porque existe uma doutrina errônea, pregada de uma forma distorcida, dizendo que podemos só orar de joelho, dizendo que podemos só orar no quarto. Isso é mentira, isso é balela. Nós podemos orar em todos os momentos, em qualquer lugar, de joelho, de pé, deitado. Jonas, por exemplo, estava no ventre do peixe, orou e Deus ouviu. Então, não é o modelo da oração que faz a oração ser ouvida. Não é o local. O que faz a oração ser ouvida é a forma que oramos diante do Senhor. É a forma que está o nosso coração, que faz a oração ser ouvida e respondida. Não é o local. Isso tem que ficar claríssimo para não se cometer erros doutrinários, que é ensinado por algumas igrejas por não conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia é verdadeira e ela mostra. Não tem rodeio. A oração como sacrifício ao Senhor, parte 2 do tópico 2. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor: supra a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo 141, verso 2. O salmista está dizendo que a oração dele seja uma oração que agrade ao Senhor. Que a oração dele seja uma oração que louve ao Senhor. E que o Senhor receba a oração dele como incenso. Olha que coisa linda.
Olha que privilégio, olha que intimidade o salmista tinha para com o Senhor. Que eu e você possamos aprender também ter essa intimidade para com o Senhor. Quando nos dedicamos inteiramente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Efésios 5:8, Filipenses 2:17, 2 Timóteo 4:6. Então aqui está, quando nos dedicamos inteiramente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Quando a nossa vida está consagrada no altar do Senhor, a nossa família, a nossa casa, nosso dia, nosso trabalho, tudo pertence ao Senhor. A oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Apocalipse 9, versículo 9 e 17. Quem são esses mártires? São aqueles que morreram desviados da casa do Senhor. São aqueles que deixaram a sua fé vacilar. São aqueles que desobedeceram pai e mãe. São aqueles que foram infiéis às suas esposas e esposos. São aqueles que levaram as coisas de Deus de brincadeira. São aqueles que apenas frequentavam a igreja. São aqueles que apenas gostavam dos crentes, mas nunca assumiram um compromisso de verdade de homem e de mulher de Deus. Esses ficarão no arrebatamento da igreja. E na grande tribulação, eles serão mártires, porque o anticristo os perseguirá. E eles irão dar as suas vidas, irão morrer por Cristo, porque sabem que só assim poderão ser salvos. Porque hoje a igreja, ela é salva basicamente por aceitar Jesus e obedecer os seus mandamentos. Não precisa ser feito mais nada, precisa apenas ser fiel. Esses serão arrebatados na vinda do Senhor. Mas aqueles que brincaram de ser crente, que mentia para o pai, para a mãe, para a esposa, para o esposo, para o pastor, aqueles que nunca assumiram um compromisso, não quiseram se batizar, não quiseram ter um compromisso com o Senhor, não quiseram entregar sua vida ao Senhor, ficarão na grande tribulação e terão que morrer na mão do anticristo. Só que para eles também haverá esperança, se eles não negarem a Cristo e não reconhecerem o anticristo como Deus quer, o que o anticristo vai querer que essas pessoas façam. Todos esses, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhos de Jesus Cristo. As orações desses santos serão recebidas no céu como incenso de grande valor. Apocalipse 5:8 e 8:3. Por quê? Porque eles vão dar a sua vida, vão morrer, vão clamar, vão orar, e as suas orações serão ouvidas no céu pelo Senhor. Ninguém pode deter o poder de um santo que no oculto de seu quarto roga a intervenção do Santo dos Santos. Tiago 5,16. Irmãos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Tiago nos convida a orarmos sem cessar. Como que oramos sem cessar, Pastor Paulo? Simples. 24 horas de joelho, todos os dias na igreja? Não. Nós oramos sem cessar quando levantamos de manhã já com o coração grato ao Senhor pela noite que Ele deu e pelo dia que Ele deu. Nós oramos sem cessar quando estamos no trabalho e agradecemos ao Senhor. Não precisa ser em palavra, em pensamento e em espírito. Nós oramos sem cessar quando nós estamos prontos a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Isso é oração sem cessar. E é isso que eu e você, como servo, como homem e mulheres de Deus, somos convidados a fazer diante do Senhor. A oração modelo do crente, como já dissemos que é o Pai Nosso, traz-nos alguns detalhes. Devemos dar atenção a cada detalhe dela. Da oração modelo, que Jesus prefaciou com essas palavras, a qual eu já citei, mas vou citar novamente. Portanto, vós orareis assim. Mateus 6:9. Embora seja sempre recomendável repetir a oração do Pai Nosso, é muito importante que quando orarmos não deixamos guiar
pelos princípios providos por nosso Senhor, nessa e em outras orações. A palavra assim é tradução do vocabulário grego, boatos, e deveria ser entendido como dessa maneira. Jesus estava dizendo: deixe-se guiar por esses princípios gerais quando forem orar. Ou seja, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É para nós orar sempre assim? Não. Esse é um modelo. Mas eu posso ter a minha oração particular para falar com Deus. O que importa é o meu coração ser sincero diante de Deus, sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade. Amém? A conclusão da aula de hoje nos diz: Zacarias, pai de João Batista, a ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida. Zacarias, ele era velho, a sua mulher Isabel era estéril, não tinha filho. Lá no lugar do Santíssimo, quando ele foi oferecer o incenso, ele teve a sua oração respondida. Lucas 1:5-23, você pode conferir o que eu estou dizendo. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu desde o anúncio profético sobre a vinda do Messias, e finalmente sua velhice foi consolada com a promessa de um filho, que seria o precursor do Filho de Deus. Quem? João Batista. Homem que, nascido de mulher, segundo as próprias palavras de Jesus, não havia alguém maior. Zacarias recebeu a bênção quando ofereceu o incenso no Santo dos Santos. Você quer receber a sua bênção hoje? Então entre agora comigo no Santo dos Santos e ofereça o seu sacrifício. Quero encerrar a aula de hoje fazendo uma oração. Estamos falando sobre oração. Deus, obrigado por este momento. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá de entrarmos à tua presença, nesse resumo desta aula de hoje, a qual nos remete a oferecermos a nossa oração como sacrifício perfeito de cheiro suave a ti. Deus, eu oro agora por cada um que vai ouvir-me neste vídeo no canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. Que o Senhor nos alcance com a tua presença, que o Senhor realize os milagres e os desejos dos seus corações, as suas petições, possam ser como cheiro suave às suas narinas. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos. É simples, digite lá, paulo.delanhese. Amém?